Acesso é poder, e aqui é claro que na série do Expresso da Manhã o que o povo mais quer, pelo menos a galera do fundão, é acesso para poder ter acesso também a uma qualidade de vida melhor no trem. Mas será que o nosso detetive do trem está chegando mais perto de levar a galera do fundão lá para frente? Vamos analisar o terceiro episódio da nova série da TNT, distribuída aqui no Brasil pela Netflix, agora. Fala galera, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Não temos tempo a perder, porque semanalmente tem episódio novo de Snowpiercer, Expresso da Manhã, e é claro que segundona eu estarei aqui batendo ponto pra gente analisar cada um desses episódios e ver mesmo se a série tá conseguindo caminhar de forma sólida. Então é claro que tá na hora da gente falar do episódio 3, Acesso é Poder. Aqui o detetive Layton continua tentando investigar o que de fato aconteceu com a morte de Sean Wise, que é uma morte que é muito misteriosa e que também é muito importante para o Sr. Wilford, que é o dono desse trem aí que não pode parar. Aqui a gente vai descobrir logo de cara com a ajuda da Melanie, que é a personagem vivida pela Jennifer Connelly, que na verdade o Sean Wise tinha uma relação um pouquinho mais interligada com o Wilford. Ele era na verdade o seu informante que estava passando detalhes sobre uma espécie de tráfico de drogas envolvendo aquela droga Chrono, que é a mesma que a gente vê lá no filme de Bong Joon-ho. Só que aqui o Chrono não é resultado de lixo industrial, como a gente vê lá no filme. Aqui Chrono é derivado de um composto que é usado para ajudar aquelas pessoas que estão naquelas gavetas a entrarem no modo de sono. É uma forma de deixá-las mais confortáveis durante esse período. E a gente vai começar a descobrir isso até mesmo pelo fato da personagem Nick, que estava dentro da gaveta, erroneamente acusada pela morte do Sean Wise. A gente vai descobrir por meio dela que agora que ela foi desperta desse modo gaveta e está tentando retomar sua vida normal, ela está ali não apenas com uma abstinência gigantesca de Chrono, como também a sua própria gengiva está um pouco mais escura, dando a entender para o próprio detetive que ela de fato tinha um vício de Chrono. E a Nick ali é um espetáculo à parte, porque ela tá parecendo uma espécie de The Walking Dead aí. Ela tá bem acabadinha, tadinha, tá tentando recuperar a sua consciência, mas os efeitos de todo esse período que ela ficou na gaveta, que foram 2 anos, é claro que são efeitos que não estão sendo fáceis de retirar do seu organismo, fazendo com que ela se torne uma espécie de zumbi. Mas a gente já passou aqui pela Nick, tá na hora da gente falar do nosso cânone principal. Quem matou o Sean Wise? Obviamente a gente ainda não tem essa resposta aqui no terceiro episódio da série, mas o Layton está começando a chegar um pouquinho mais perto. Essa pista de que o Wise possui uma relação um pouco mais próxima com o Wilford já deixou ele um pouco mais atento e um pouco mais esperto, e com a ajuda da sua ex-esposa, a Zara, ele vai também descobrir que quem tem um envolvimento muito grande com o Sean Wise é exatamente a turma de faxineiros, que é uma galera ali que é quase uma pequena máfia bem organizada, eles se protegem pra caramba, e ali dentro nós vamos conhecer, dentro desse grupinho aqui, nós vamos conhecer um personagem novo, que é o Terrence, que é um cara que tem pinta de magnata de tráfico de drogas, sabe? Ele tem pinta de gente que trabalhava com esse tipo de coisa. Ele era um cara que, antes do trem, trabalhava como faxineiro e agora dentro do trem também exerce essa mesma função. E a gente vai ver que Layton e o Terrence vão acabar tendo um encontro bem interessante. Mas antes da gente chegar ali, nós precisamos falar sobre coisas novas que estão adentrando na série, como esse evento aí que serve como uma espécie de distração da galera mais rica, que é a Noite da Luta. Aqui o trem está passando por uma série de circunstâncias e é claro que manter a temperatura do trem se tornou um desafio, e a equipe responsável por toda essa parte técnica está tentando construir um novo vidro para justamente deixar o trem um pouco mais confortável. Só que é claro que para manter a temperatura desse local no meio dessa imensidão de neve, o uso de energia acaba sendo muito grande e o trem começa a passar por alguns perrengues aí para tentar manter a sua temperatura aquecida e manter os passageiros ali sãos e salvos. E é claro que essa tarefa também acaba caindo na Melanie, que não é apenas a porta-voz do Wilford, mas também é uma espécie de faz-tudo, né? Na parte de gerência do trem, ela é a responsável, ela é a voz
do Wilford, e ela tá tentando agilizar as coisas, e a gente vai ver que alguns pequenos problemas vão acabar surgindo a partir disso, com ela sendo obrigada a reduzir o nível de eletricidade na segunda e na terceira classe, fazendo com que isso acabe acarretando em algo muito importante lá no final do episódio. Mas antes da gente chegar ali, precisamos falar sobre a Noite de Luta, que é um evento sádico inspirado em Clube da Luta e que traz aqui duas pessoas da terceira classe se enfrentando dentro daquela boate que é uma espécie de cabaré, e ali elas vão se enfrentar a fim de tentar uma vaga na segunda classe. Essa é uma questão bem interessante dentro da série. Eu confesso que, particularmente pensando sobre isso de maneira um pouco mais social, indo para além do entretenimento, é interessante ver a forma como eles abordam essa questão da noite de luta, que é algo que não tem no filme, obviamente, mas que explora não apenas o sadismo desse novo formato, dessa nova ordem social que se instaurou nesse contexto pós-apocalíptico, como também mostra como as pessoas elas são dispostas a se submeter a qualquer tipo de circunstância indigna só para tentar pelo menos melhorar um pouquinho da sua qualidade de vida. Quando a gente tira a dignidade das pessoas, quando a gente tira delas a essência que as torna seres humanos que se comunicam, que se dialogam e que vivem em sociedade, ela tecnicamente não tem mais nada a perder e está disposta a se submeter até mesmo a algumas atrocidades humilhantes. E o que a gente vê aqui acaba remetendo muito ao próprio filme, que trata essa questão sobre esse sadismo de uma nova ordem que é totalmente corrupta e o que acontece com as pessoas quando a dignidade é tirada delas. Então eu achei que foi uma coisa legal. É claro que isso não acontece no mesmo nível de maestria que a gente vê lá no filme do Bong Joon-ho, mas achei que é um detalhe interessante que os criadores da série trouxeram aqui na produção, justamente a fim de fazer uma ponte legal com o filme original, como também de consolidar um pouquinho mais aqueles debates importantes que a gente sentiu falta nos 2 primeiros episódios. É uma coisa pequena, não é tão aprofundada assim, mas até a forma como a primeira classe, né, que é expressa ali mais especificamente na família Folger, né, quando a gente vê a ótica dessa família, como eles enxergam a noite de luta, a gente consegue ver um pequeno debate, uma pequena crítica social sendo feita ali, e eu espero que a série possa explorar isso um pouco mais, até mesmo porque é exatamente esse aspecto do filme que torna Expresso do Amanhã uma produção que não é apenas tão reflexiva, mas é tão profunda e até mesmo muito chocante, psicologicamente falando, né, gerando reflexões muito legais. Então eu espero que eles invistam nisso, e no meio desse contexto a luta acaba fugindo de controle, e essa é a deixa que o Layton precisava, né, o nosso detetive precisava, para conseguir se encontrar com o Terrence e obter as pistas que ele realmente precisava para chegar mais perto de descobrir o responsável pela morte de Sean Wise. E nessa conversa, Terrence conta para Layton que viu Sean Wise no dia da sua morte, e ele estava à procura de Chrono com uma outra pessoa que ele não conhecia, que era um cara alto, na faixa de 30 anos de idade, careca e possivelmente da primeira classe. Aqui já ativou o alerta de quem está mais atento na série, e a gente percebe que ele está descrevendo exatamente o suposto segurança. Isso não fica tão claro assim, mas é aquele homão bonitão que fica sempre guardando a família Folger e que vive trocando uns olhares com a menina mais nova ali, com a filha da família. Só que o Layton não tá tão disposto a ceder essa informação assim, ó, de qualquer forma não. E ele diz que só vai fazer isso se puder encontrar a Josie. Lembra da Josie, que é aquela mulher que de certa forma se tornou mãe do Miles, que é o menino negro que acaba sendo recrutado a ir lá para os vagões da frente? Então, nós vamos descobrir nesse episódio que Miles, na verdade, está indo muito bem, obrigado, está aí estudando, fazendo parte do programa estudantil que o trem possui, e o Miles também pôde se encontrar nesse intervalo aí no meio desse episódio com o Layton para certificar mesmo de que ele está realmente bem. E aí o Layton quer passar essa informação para Josie, mas quando ele vai passar essa informação para Josie, algo interessante acontece. Não apenas o Layton finalmente encerrou o que ele tinha com a Zara, dizendo que ele não poderia ficar com ela na onde ela está morando agora, porque ele tem um compromisso com a turma do fundão, e ele vai até a Josie, faz uma breve declaração de amor para ela, e aí lasca-lhe um beijo que poderia ser só um beijo de amor, mas a gente vai descobrir no final do episódio que no instante que ele beija ela, ele também passa para ela, por meio da boca, obviamente,
uma cápsula que é muito interessante, que é a mesma cápsula que a gente vê no início do episódio. É uma cápsula que aparece logo na entrada do capítulo, e essa cápsula é uma espécie de chipzinho que é inserido no corpo e que dá a essa pessoa acesso por todo o trem. Ou seja, com essa cápsula nas mãos da Josie, ela e os rebeldes do fundão vão conseguir arquitetar não apenas uma saída dali do fundão, pelo menos uma pessoa vai conseguir sair, como também vão poder traçar um plano muito mais elaborado e até mesmo muito mais eficiente que os levem para a parte da frente da locomotiva. Aí as coisas estão começando a ficar um pouco mais interessantes, porque se no meio desse episódio você começa a achar que a história está ficando um pouquinho mais enrolada e que o X da questão, que é justamente libertar a galera do fundão, foi deixado um pouquinho de lado, esse final do episódio nos prova que as coisas dentro do trem, bem como dentro da série Expresso da Manhã, estão cada vez mais interligadas. Será que a série está evoluindo como ela deveria fazer, seguindo os moldes da sua produção original? Vamos esperar. Lembrando que com toda essa confusão, com as luzes funcionando quase numa meia fase, mais ou menos assim, o lugar, que é uma espécie de hospital onde a Nick está lá internada, também está sofrendo uma queda de energia, gerando um ambiente ali um pouquinho mais aterrorizante. E também no final do episódio, pouco antes dessa cena da Josie, aquele homão bonitão, careca, que cabe na descrição, que teve envolvimento com o Sean Wise minutos antes dele morrer, aquele cara aparece nesse lugar e vai prestar as contas com a Nick. Aparentemente, ela morre, mas seguindo as regras de Game of Thrones, se não há corpo tirado no chão, então quer dizer que não há confirmação de morte. Então vamos esperar para ver o que os próximos episódios de Snowpiercer vão trazer para nós. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. A série está começando a caminhar um pouquinho melhor. O episódio foi um episódio ok, acho que pode melhorar, mas depois de uma reflexão um pouquinho melhor, eu consigo ver que a série está gradativamente trazendo pontos mais fortes. Mas ainda é muito pequeno, perto da grande expectativa que existe em virtude do filme. Mas vamos continuar acompanhando e não sai daqui do canal não, porque semana que vem tem mais uma análise de um novo episódio. E se você gostou desse vídeo, meu amado, minha amada, tem muita coisa legal aqui no Flick Geek. Não sai do canal, clica num desses boxinhos que vai aparecer aqui no lado e seja direcionado para coisas muito legais. Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima.